Oi, boa noite a todos! Vamos falar sobre um dos temas que eu mais gosto hoje, que é sedentarismo. Não, eu não gosto de sedentarismo. Eu gosto de vencer o sedentarismo. E nada melhor do que para vencer o sedentarismo é mostrar para vocês o que a gente ganha quando sai dessa inércia. Vocês lembram lá da física? Segundo a lei da física, a lei da inércia, a força que a gente precisa fazer para sair da inércia, para vencer essa inércia, ela é muito maior do que a força que a gente precisa fazer para se manter em movimento. Então, eu entendo como é difícil sair da inércia, sair do sedentarismo, mas depois que você já está fazendo o exercício, aí é muito mais fácil, aí vai muito mais fácil. E o que a gente vai trazer hoje, Marina já está aqui com a gente, já vou chamar ela, a gente vai mostrar para vocês por que vale a pena fazer esse primeiro investimento para sair do sedentarismo e depois colher frutos, né? Deixa eu chamar a Marina aqui. Aqui. Se a internet trabalha pra gente... Claro que você venceu o sofá, né? O cara é bom, mas a gente vence ele, né? Boa noite, Marina. Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos aqui brigando contra um concorrente desleal, tal de futebol, né? Que eu só tô ouvindo o povo gritando aqui na janela. Não é fácil? Não é fácil, não. Já ouvi também uma gritaria. Tem alguém fazendo gol. Marina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para quem me segue e ainda não segue a Marina, então já pode começar a seguir. Marina é cardiologista. Tenho o prazer de trabalhar com ela lá no laboratório de performance, na reabilitação cardíaca. E ela tem toda uma dedicação muito especial no consultório, principalmente nesse combate da hipertensão. E aí, quando a gente comentou sobre vamos fazer a live sobre o que a gente vai falar, eu optei por trazer o tema sair do sedentarismo, porque, sem sombra de dúvida, o que o planeta mais pesquisa, os pesquisadores mais pesquisam, é o impacto de sair do sedentarismo sobre as doenças cardiovasculares, que matam muito. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Marina, seja bem-vinda e conta um pouquinho da sua história na cardiologia, por que você foi para a cardiologia. Eu agradeço, Cris, o convite de estar aqui, falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Você também me ensinou a gostar mais ainda, na verdade. E, na verdade, assim, a cardiologia sempre, desde que eu me formei, já tenho 19 anos de formada e sempre quis fazer cardiologia, sempre me encantei, assim, com o funcionamento ali do coração, dessa interação com todo o corpo, né? Que é uma grande bomba ali central que comanda. E assim, o exercício, na verdade, veio. Não era grande, sempre fiz meu exercício, mas não era assim, entusiasta. E desde, na verdade, que eu conhecia, né, você, a LPH, e a gente começou a trabalhar ali na reabilitação, acho que isso veio crescendo na minha vida. E cada vez mais assim, eu vejo como o exercício impacta no tratamento, né, na prevenção. A gente sempre fala muito de prevenção, né? Na cardiologia a gente fala muito de prevenção, mas como a gente hoje vê o exercício no tratamento das doenças e assim, é fantástico, né? O impacto que isso tem aí para os pacientes, né, nas doenças crônicas. Boa noite, Liana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Karen. Sejam todos bem-vindos que estão chegando. Eu acho, Marina, que a gente vai começar então falando sobre um tema que recentemente até a gente estava discutindo no congresso que teve segunda e terça-feira de neurociência, mas falava bastante sobre a importância dos profissionais de saúde para instruírem os seus pacientes. O primeiro trabalho do laboratório de performance, ele foi sobre o impacto que há quando quem
está atendendo o paciente, então no caso você, eu, fazemos o exercício. Na hora que a gente vai dedicar um momento da nossa consulta para prescrever o exercício. Então, fazendo meia-culpa da área médica, só recentemente a gente tem sido instruído e buscado esse conhecimento sobre como instruir, como é esse exercício. Mas sem sombra de dúvida, na hora que o médico faz, o médico é exemplo e o exemplo arrasta, né? Exatamente. E faz muita diferença, né? A gente vê, eu acho que isso mudou muito, né? De uns tempos para cá, a gente Nossa. teve umas épocas passadas assim que o médico ficava ali sentado, uma postura completamente inativa, né? E a gente tem mudado esse movimento aí, eu acho que tem sido bem legal, né? Eu tive um exemplo em casa. A minha mãe faleceu de morte súbita por infarto, mas ela, tabagista, assim, tabagista. Na época ela começou a sentir um dos sintomas relacionados ao infarto, que é dor abdominal e enjoo, é uma característica de um infarto numa localização específica do coração. Eu implorei, vai no cardiologista, que era meu professor, ele é ótimo, ele é maravilhoso, vai nele. O que ele fez durante a consulta? Ele fumou durante a consulta. E olha que coisa. E olha que coisa incrível, Marina. Ela voltou para casa, ela, Cristiane, o que você me arrumou? O cara tava fumando. Eu não volto nele. Eu sei que eu tenho que parar de fumar. Como é que o cara fuma na minha frente? Então, sem exemplo não dá. Então percebe uma pessoa que era tabagista, que sabia que ela não estava disposta a parar de fumar, mas ela não queria que o exemplo dela fosse tão destrutivo quanto ela. Então, a importância do médico também se cuidar é muito importante, né? Do médico não estar grudado no sofá. E quando eu trouxe esse tema do quanto custa ficar no sofá, ele é um tema com duplo sentido. Esse custo é um custo financeiro, realmente, porque se você se cuida menos, fica mais tempo sedentário, está associado a uma enormidade de doenças. E as mais prevalentes que a gente conhece, hipertensão, diabetes, obesidade, que são doenças crônicas, que são doenças que levam a muitas incapacidades associadas à insuficiência renal, AVC, insuficiência cardíaca, perda de disponibilidade para fazer as atividades do dia a dia, ficar cansado para tomar banho, ficar cansado para brincar com os filhos. Isso tudo tem um custo. Custo financeiro real para você e para os hospitais e para, enfim. Mas eu estou falando de um custo diferente, um custo de qualidade de vida, de prazer pela vida, de viver mais para fazer mais coisas. E eu acho que isso você vai falar muito bem, né, Marina? Isso, assim, eu acho fundamental. Quando a gente começa realmente a trabalhar com exercício e colocar o doente, né, para fazer exercício, a gente vê o quanto isso muda, né, o quanto isso impacta na vida ali da pessoa, na qualidade de vida. E eu sempre falo assim no consultório, né, com os pacientes, acho que a gente sempre tem que trazer para esse lado, né? O que você deseja, né, para o seu futuro? O que você quer, né, em relação à sua família? Quais são os seus sonhos, né? Porque será que a sua qualidade de vida, será que o que você está fazendo hoje é compatível aí com o que você deseja para o seu futuro? Então, assim, a pessoa que está ali, e muitas vezes, quando eu falo do consultório, não é só o paciente da prevenção, é o próprio paciente doente, e que muitas vezes é aquela situação, assim, a pessoa até um pós-infarto, né? Que o primeiro impacto da pessoa é, tipo, para tudo, para a vida, né? Um paciente com câncer, por exemplo, para tudo, para de fazer exercício como se fosse o supérfluo, né? Na vida, assim, o exercício é só um... Não, agora eu vou tratar da doença e o exercício não importa. E no final, o exercício ele vai fazer parte do tratamento e vai, na verdade, vai impactar totalmente ali na qualidade de vida na própria doença, né, da pessoa. A gente tem, então, assim, pessoal que gosta de números, eu acho que os números ajudam um pouco a gente a convencer as pessoas. A gente tem dados que vão variar percentualmente sobre inatividade, a pessoa que é sedentária.
e tem maior propensão a desenvolver hipertensão entre 30% até 50%. 50%, gente. 50%. É jogar moeda para cima. Você vai brincar com a sua vida na sorte, jogando para cima a moeda? Ou você vai começar a nos ouvir, e por isso, por favor, aqueles que conhecem pessoas que são sedentárias, que não acreditam muito nisso, aviãozinho aqui embaixo, compartilha com essas pessoas essa live, que também vai ficar gravada? Vai, mas aqui ao vivo você tem como fazer sua pergunta, como elucidar, tirar dúvida. Mas mais do que isso, o sedentarismo também vai estar relacionado a desenvolver a resistência insulínica, que no fim das contas vai lá evoluir para um diabetes tipo 2 em aproximadamente 30, 40%. Principalmente porque o sedentário ele tem maior propensão de comer e não gastar, significa engordar. Então, vem a bola de neve. Engorda, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, colesterol, junta tudo, no final... colesterol. Exato. Então, a gente conhece essa bola de neve negativa. E eu quero muito que a Marina compartilhe conosco um exame que você faz no consultório, que eu tenho achado muito legal, para mostrar como é que só a aferição da pressão arterial através de um aparelho específico consegue me falar sobre o envelhecimento acelerado de uma artéria e se a artéria dela está envelhecida, o corpo inteiro dela está indo junto. Conta um pouquinho sobre isso. Top, né? É o exame que a gente avalia a rigidez arterial, né? Então, assim, isso a gente fala, na verdade, é um exame que a gente, de 2020 para cá, é um exame que tem sido muito falado. A sigla é VOP, não é isso? É VOP, velocidade de onda de pulso. A gente mede ali a elasticidade das artérias. E qual a importância disso, na verdade, na hipertensão, né, principalmente é o forte ali, mas, na verdade, todos os fatores de risco, porque todos os fatores de risco clássicos que a gente conhece, aí, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, colesterol alto, tudo isso vai impactar no envelhecimento arterial. E quanto mais velhas as artérias, né, a gente começa a trazer, se as nossas artérias envelhecerem de forma acelerada, mais rápido que a nossa idade cronológica, a gente começa a trazer mais para próximo da gente doenças que a gente só teria mais para frente. Então, assim, esse é o grande lance do exame. A gente tenta descobrir, né, a idade das artérias, o envelhecimento, né, através da rigidez arterial, e a gente conseguir impactar ali, né, mudar o estilo de vida, eventualmente iniciar alguma medicação também, para a gente conseguir frear esse envelhecimento e até reverter, né? Assim, tem vários pacientes que não necessariamente com medicação, até com estilo de vida mesmo, a gente consegue em 2, 3 meses trazer, né, essa idade mais para próxima da idade cronológica. Então, assim, é um ajuste fino ali do tratamento que é muito legal. Tem correlação dessa idade cronológica com a doença coronariana? Tem. Na verdade, a gente tem, quando a gente fala de doença cardiovascular, coronariana, né, e AVC também, quando a gente fala cardiovascular, né, de uma maneira geral, a gente tem dois contínuos, né, duas situações que vão acontecer ao mesmo tempo, mas são coisas diferentes. Então, é o envelhecimento das artérias, que vai levar à rigidez arterial, e aí a gente tem ali um risco maior de infarto, acaba dificultando a nutrição das coronárias, vamos dizer assim, né? Então, esse é um mecanismo, e outro mecanismo é da aterosclerose, né? Do entupimento. Então, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e levando ao mesmo desfecho. E a gente sempre pensou só na questão do entupimento, né? A gente... É uma coisa nova, essa coisa do envelhecimento também levando ao infarto, né? O risco maior de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que avaliar essas duas coisas. E é o que a gente tem trazido hoje, né, para a cardiologia. Boa noite, Soares. Boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente consegue, através desse exame totalmente periférico, consultório, Sim. fazer
Vamos extrapolar dessa forma. Tem esse link com maior propensão a eventos graves. Sim, sim, sim. Na palma da mão. Quer dizer, no braço. Ok. No braço, assim, super rápido, não invasivo. Aí, assim, a gente faz na consulta mesmo, a gente já ali já consegue determinar. E aí eu consigo ali, né, ter uns parâmetros bem ajustados. Então, assim, eu consigo ver ali parâmetros de resistência vascular periférica. Então, é aquele paciente, às vezes até o paciente que faz exercício, mas faz muito exercício de força e não faz quase aeróbico. Então, a gente faz aquele ajuste ali, olha, vamos melhorar esse cardio. Eu tive recentemente, uma paciente que ela fez um teste cardiopulmonar, foi até você que fez o teste dela, e ela teve uma resposta hipertensiva, e aí a gente ajustou ali o aeróbico dela, fazer pouco aeróbico, era muita força, fazer pouco aeróbico, ela tem 4 meses que ela refez e ela já teve a melhora ali dos parâmetros centrais por conta do ajuste do exercício, do tipo do exercício, né? Eu acho que a gente entra então numa seara muito boa, que é para falar sobre o exercício em si. Então, certamente você mais que eu vai lembrar que o livro, assim, livro-texto que qualquer cardiologista era obrigado assim a ler, e é até hoje, que é o Brownwald, é o nome do autor, gente, do principal autor. Ele dizia, gente, ainda nesse século aqui que a gente está, que quem tinha alterações cardíacas, isquemia ou insuficiência cardíaca, deveria ficar deitadinho, sentadinho, quietinho. A referência da cardiologia mundial, porque ele não é brasileiro, tá? Então, é mundial. Então, percebe que essa modificação, eu vou chamar modificação de paradigma sobre prescrever exercício para pessoas que acabaram de infartar, prescrever exercício para as pessoas que têm hipertensão, é novo. Então, a gente entende que vocês podem confrontar, de repente, Não, mas o médico me disse que eu não devia. Tá. Ele não estava errado na época dele. É que a ciência evolui. Graças ao bom Deus, a ciência evolui. E a gente aprendeu que prescrever exercício é sim salvar vidas. Entendem essa palavra? É para pegar essa frase mesmo, ela não é exagero. Exercício salva vidas, se ele for feito da forma correta, no momento correto, com assistência correta. E aí fala um pouquinho, então, dessa transformação dentro da cardiologia que você deve ter vivido, né? Do exercício. Não, com certeza. As pessoas, e até hoje, tá? A gente pega, assim, eventualmente no consultório, algum paciente ainda com umas orientações nesse sentido, né? Então, ou até não tão radical, né? Mas assim, você pode fazer exercício, vai dar uma caminhadinha, porque, né? Assim, aquele medo do que pode fazer, o que não pode fazer. Então, para não dizer que não vai fazer nada, dá uma caminhadinha, né? Só aquele básico, né? E a gente vê hoje aí na prática, né, que o paciente pode muito mais do que só dar uma caminhadinha, deve, né, muito mais do que só uma caminhadinha. Sim. Eu vou fazer um link antes da gente entrar no que fazer. Como, né, a maioria do meu público, basicamente, eu fiz até enquete ontem para ter certeza. Basicamente, todo mundo de doença autoimune, doença crônica, tipo esclerose múltipla, ou algumas doenças reumatológicas. As pessoas, infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês, povo, que a gente não é porque a gente tem uma doença que a gente não tem 2, 3, 4, 5. A gente pode entrar na fila várias vezes desse negócio de doença. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir mais uma doença, mais importante ainda. Então, e o que é muito legal quando a gente vai ver os artigos relacionados à esclerose múltipla e exercício, é que os pacientes de esclerose múltipla, eles têm uma capacidade aeróbia reduzida, se eles estão treinando menos, se eles são mais inativos, maior chance de ter uma hipertensão, de ter o diabetes, de ter obesidade. Diga-se de passagem, diabetes e obesidade aumentam as complicações da esclerose múltipla. Mas vamos lá.
Se o paciente está parado, se ele tem mais essa chance, e o neurologista vira para ele e fala assim: você precisa se exercitar para tratar também a sua esclerose múltipla. Percebe que você tem nas mãos agora um instrumento para prevenir hipertensão, infarto, AVC, insuficiência renal, obesidade, diabetes e diminuir a progressão da doença. Então, senhores, essa live que convida que você saia do sofá, ela não é só para hipertensos. Ela é também para você que tem esclerose múltipla, que tem doença reumatológica e para qualquer outra doença, porque infelizmente a gente pode ter sempre mais de uma. Boa noite, Clédia, seja bem-vinda. E aquilo que a gente estava falando, né, Cris? Às vezes as pessoas têm um diagnóstico assim, de uma doença crônica, né? Muitas doenças que dão uma impressão de que a pessoa vai ficar limitada, e a primeira coisa, de repente, que a pessoa pensa é: ah, vou tratar da minha doença e o exercício fica de lado, né? E na verdade o exercício ele tem que fazer parte, né, dessa prescrição. Ele é parte fundamental ali para melhorar todo o contexto da doença e da qualidade de vida, né? Então, quanto mais inativa a pessoa ficar, mais difícil vai ser ela tratar a doença, né? Então, é um pensamento que eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar dessa forma, porque eu acho que ainda tem uma dificuldade, né? Muitas doenças as pessoas tendem a paralisar o resto da vida, né? Então já fica a notícia de que faz parte também do tratamento da insuficiência cardíaca, da hipertensão, do pós-infarto, faz parte do tratamento do diabetes, e cada uma dessas doenças tem uma orientação para o treinamento. Quando a gente está falando dos pacientes com diabetes, a gente está falando sobre exercícios de musculação sendo cruciais no controle do diabetes. O exercício aeróbio é bom também? Sim, é bom. Todas as pesquisas vão ser razoavelmente contundentes em dizer assim, os dois são melhor do que só um. Mas cada tipo de alteração vai pedir um tipo de exercício. Ah, mas eu não consigo ficar fazendo exercício igual você pedalando e ofegante, ou igual Marina correndo, que Marina é corredora, tá, gente? Fica ligado aqui. Tentando, né? E tem algumas doenças, e todas elas vão permitir isso, fazer exercícios moderados também é muito bom. Não são todas que vão autorizar que você faça exercícios extenuantes sem monitoramento. Então, entender qual é a sua doença, qual é a sua lesão, para ter a orientação correta do exercício, é muito importante. E certamente muita gente pergunta: quem que vai me orientar? E aí, Marina, quem que vai orientar essa gente? Médico do esporte, cardiologista, né? Acho que as pessoas, cada vez mais, assim, os médicos hoje precisam ter esse conhecimento e saber orientar, né, da melhor maneira. Não deixar as pessoas com subdose de exercício, né, na verdade. A gente pode chamar exercício de medicação, né? E enquanto medicação, tem dose, tem horário, tem volume, né? Se alguém vira para você e fala: olha, toma 5 miligramas de tal remédio, você não vai tomar 300 miligramas, porque você vai ter medo do remédio. Funciona igual para o exercício. Se alguém vira para você e fala: olha, faz 20 minutos todos os dias, você não vai fazer 1 hora todos os dias, porque a recomendação foi 20, não é 1 hora. Então, entender que essa recomendação que a gente vai fazendo, o cardiologista, o médico do esporte, pode ser seu clínico geral, pode ser seu neurologista. Cada vez mais a gente tem tentado fazer com que a informação dessa dose, desse volume, seja conhecida por todos os médicos, para entrar enquanto um conhecimento básico da medicina, porque o exercício ele é sim tratamento, né? A Marina deu o exemplo das caminhadas. Todo médico falava isso: dá uma caminhada. É claro que é melhor do que nada, né? Mas assim, né, muitas vezes pode ser mais do que isso. Sim. E aí eu acho que a gente pode trazer, então, eu fiz a perguntinha sobre se as pessoas sabiam
Na verdade, fiz duas perguntas e eu achei muito interessante, porque eu perguntei se as pessoas se exercitavam, quanto que as pessoas se exercitavam por semana, né? E realmente um percentual muito maior se exercitava entre 1 e 7 vezes. Os inativos eram muito poucos os respondedores, tá? Respondedores. Não que seja realidade, é que as pessoas que votaram. Mas a primeira opção era de 1 a 3 vezes na semana. E aí, na hora que a gente vai olhar para esse de 1 a 3 vezes, pode ser que não contemple o tempo recomendado mínimo da OMS. Então, foi a postagem que eu fiz hoje, que foi direto do site da OMS, que a OMS diz que 47% dos brasileiros não atingem o mínimo. Não é não fazem atividade física, é não atingem o mínimo. Então, é importante que a gente que instrua dessa forma para que as pessoas entendam que mas eu faço pilates 2 vezes na semana. Isso não preenche o critério de mínimo de exercício físico. Então, qual que é o mínimo de exercício físico, Mariana? Então, aqueles 150 minutos, né? Mínimo 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. E aí a gente vai distribuir ao longo da semana esse exercício. É interessante que a gente coloque aí pelo menos 3 vezes na semana, né? Então, dividir aí para contemplar maior número de dias da semana associado aos exercícios de força, né? Pelo menos 2 a 3 vezes é o que diz aí a OMS, né? De exercício de força associado ao exercício aeróbico. E eu acho assim que quando a gente vai colocar no papel, isso eu falo sempre no consultório, na hora que a gente vai colocar no papel, às vezes eu boto até, não, mas eu vou fazer, às vezes a gente bota assim no calendário, vamos botar aqui, vamos dividir. Não é muito fácil às vezes, né? Então, assim, pessoas, isso que você falou, o Pilates 2 vezes a semana, a academia 2 vezes a semana, e que às vezes esse 2 vezes a semana virar uma, né? Porque se você já faltou uma, aconteceu alguma coisa, aí você não substituiu, virou uma só. Então, assim, tá sempre puxando para baixo. Então, acho que quando a gente consegue dos 7 dias botar ali no maior número de dias da semana possível, sempre falo isso, porque aí a gente, de repente, falhou um dia, você tem vários outros ali, né? Ou assim, melhor ainda você se programar por semana. Aí, eu vou fazer tal coisa segunda, tal coisa terça, porque aí você já sabe, se você falhar ali, você vai ficar em déficit. Então, não deixar assim, né, de qualquer maneira, né? A coisa tem que ser planejada mesmo, pensada. Porque E senão aí fica entrou difícil. essa pergunta, que é o que a gente está respondendo aqui: 150 minutos por semana de exercício aeróbico? Bom, então vamos. A Mariana falou: 150 minutos moderados, 75 intensos. Considerando que a gente não tem mais nenhuma informação sua, não fez um teste de esforço, você nunca fez um teste cardiopulmonar, tá ótimo. Então, como é que eu vou saber, Cris, que é moderado, que é intenso? Beleza. Através do que a gente chama em inglês de talk test, mas é muito fácil, que é a capacidade que você tem de falar. Então, tem um influencer médico que ele dá todas as lives dele de manhã pedalando. E ele fala com essa velocidade que eu tô falando agora, bem tranquila, pedalando. Isso é fraco, gente. Porque se ele consegue falar pausado, se ele consegue desenvolver durante 30, 40 minutos um raciocínio com essa pausa toda, esse exercício, ele é muito fraco. Porque o exercício, para ser moderado, ele tem que começar a atrapalhar a sua fala. Muito simples de entender. Só sai a nossa voz porque a gente está mandando o ar para fora de forma coordenada. Na hora que você começa a fazer exercício, a fala começa a acelerar. Perdão, a sua respiração vai acelerando e começa a trabalhar. Então fica uma briga. Eu quero respirar ou eu quero falar? Então, esse é o exercício moderado. Você até consegue falar, mas a fofoca dá uma diminuída. Não dá para fofocar tanto, é só um pouquinho. Ir no shopping, né? Exato. Na hora que você começa a querer quase matar a pessoa que está te perguntando alguma coisa, que você não consegue nem isso responder,
Você no máximo vai ficar no aham, tá. E acabou, porque não tem mais como falar nada além disso. Esse é o exercício forte. Então, 75 minutos do exercício forte ou 150 minutos do exercício moderado. Aquele exercício que você está falando normalmente, esse é o bônus, tá? Essa é a parte do bônus. Por isso que a gente vai falar numa sessão. Você vai numa sessão, eu corri 1 hora. Você correu 1 hora ofegante ou você correu 1 hora, mas 10 primeiros minutos foi caminhando, conversando com alguém. Aí você correu mesmo. 25, 30 minutos precisou dar uma pausa, porque cansou, caminhou mais um pouquinho, depois você correu mais 20. Tá, então você correu 45. Você não correu 1 hora. Então isso também precisa, na hora que a gente está na contabilidade, ser honesto. O que foi intenso e o que não foi tão intenso. E o que foi moderado. Gostou, Cami, do Talk Test? Ele é excepcional. Ele ensina muito, de forma muito fácil, acessível a qualquer pessoa. Né? Todo mundo entende isso, porque todo mundo já passou por essa situação de não conseguir falar quando está fazendo algum exercício. Então a gente conhece. E da mesma forma a gente entende que sair da inércia, sair do sofá e fazer um exercício que a pessoa mal consegue falar, a sensação de vômito, desmaio, ela é muito presente. Tem algumas pessoas, inclusive, que se coçam, que não é prazeroso no primeiro instante. E por isso a gente vai sempre falar sobre começar pequeno, com 15 minutos, 20 minutos, uma intensidade menor e progressivamente ir evoluindo. Né? A Marina, que logo no início, vocês não ouviram, ela estava descrevendo como é que foi esse início dela, essa maior intensificação com a corrida. Não foi de primeira que ela já estava correndo os 42 quilômetros dela, entendeu? Olha, já me evoluiu aí. Alguns quilômetros. Só um pouquinho. Vamos lá, chego lá. Então, explicando aqui que a Clédia pediu, né? Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Exercício físico é algo com regra, com regularidade, com previsão de um objetivo. Isso é um exercício. Atividade é tudo aquilo que você faz. É a caminhada. Então, eu tive uma paciente, acho que umas 2 semanas. Ela tava, não, mas eu fazia muito exercício, porque eu ia andando até meu trabalho e dava 10 minutos e eu voltava andando, então eu fazia muito exercício. E, infelizmente, a resposta é que você fazia muita atividade física, que é maravilhoso, porque a pessoa se mantinha ativa. Oi, Aninha, Oi, Alice. A pessoa se mantinha ativa. Ela caminhava bastante, muito melhor do que parar com o carro na porta da onde ela ia. Mas o exercício não. O exercício é um momento que você dedica para ele. Então, você vai jogar o seu futebol, você vai ficar lá no campo, mesmo que você não corra o tempo todo, mas você está fazendo aquele exercício. Você vai fazer a corrida, você vai para correr. Você vai pedalar, você vai pedalar. Você vai fazer a sua musculação, você vai fazer sua musculação, viu? Esquece, não é selfie, não é foto, é musculação, tá, gente? Então, o exercício, ele precisa ter regularidade previsível. Não é também, eu vou jogar futebol hoje. 3 meses depois, a pessoa vai jogar de novo. Não é exercício, é atividade física. É um esporte, tem regra, é bacana, mas você só fez uma vez em 3 meses. Também não conta. E aí, eu já falei sobre isso acho que umas 2 semanas atrás. Me dói o coração falar, mas é ciência, então tem que entregar essa informação para vocês. Existe a possibilidade de fazer num único dia esse volume. E com os mesmos ganhos de proteção à hipertensão, às doenças cardíacas, mas com aumento de chance de lesão musculoesquelética, porque o corpo não está preparado recorrentemente para suportar o estresse.
Então, eu, Cristiane, não recomendo, não gosto, não prescrevo, mas se é sua única opção, use, faça proveito dela. Exercite-se 150, 200 minutos que seja no final de semana. Mas tenha certeza que se você não faz a prevenção com musculação, com alongamento, a chance desse um dia na semana muito intenso causar algum dano musculoesquelético e te afastar do treinamento é muito alta. E eu acho que tem uma outra questão aí nisso, né, Cris? É a questão da saúde mental, né? Porque é uma outra Sim, coisa que a gente também, né, combate aí, que hoje em dia é super, né, presente para todo mundo de alguma maneira. E assim, os benefícios para a saúde mental, eu acho que quanto maior a regularidade, né, você estando ali no dia a dia, fazendo o exercício, aquilo ali vai te trazendo aquele benefício de aquela dosezinha diária, né, que uma vez na semana aí pode não trazer, né, os mesmos é benefícios. exatamente trazido do congresso de ontem, Marina. Na verdade, essa palestra foi até da segunda. Que nós somos campeões, campeões de Ah, ansiedade do mundo. Qual é a graça isso aí. disso, gente? Então, assim, o exercício é um dos principais tratamentos para depressão e ansiedade, comprovadamente, cientificamente, e a gente não faz uso dele, né? Então, sério, olha, juro para vocês que é econômico fazer exercício. Lembra quanto custa ser sedentário? Olha como é econômico. Você não vai desenvolver hipertensão, não tem que gastar dinheiro com remédio. Você não vai ficar ansioso ou depressivo, não gasta dinheiro com remédio, nem se afasta do trabalho. Porque quando você Exatamente. está com muita ansiedade e depressão real, quando você está com a doença, trabalhar não é uma coisa condizente, não. Normalmente as pessoas têm que se afastar. Significa ganhar menos. E aí a gente está sugerindo a você que você experimente a partir de hoje, porque a gente pode começar com um agora, começando a fazer alguma atividade em casa para já ir ligando o corpo e amanhã pronto já fazer alguma coisa mais legal. Senta, levanta. Quantas lives eu falei isso e vou continuar falando. Você só precisa sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, o mais rápido possível, e fazer isso 4 vezes. São 2 minutos de exercício, com um intervalozinho ali para você se recuperar. Ah, Cris, é muito fácil. Tá ótimo, que bom que é fácil. Então faz. Senta, Faz. levanta em 30 segundos. E me diz quantas vezes. Posta pra gente depois quantas vezes você é capaz de sentar em 30 segundos. E eu vou logo dizendo que se não for de 16 para cima, você tá mal. Você tá mal. Então, esses são 16, é para pessoas idosas, inclusive. Eu estou considerando que você está começando hoje, então eu estou aliviando. 16. 16 vezes em 30 segundos, veja se consegue. Você vai ver que a respiração vai acelerar, e aí você vai começar a entender o que é moderado, o que é leve. Isso é uma atividade física, mas é o meu convite para que você comece a fazer, né? Comece a mostrar para o seu corpo que é possível. Não precisa obrigatoriamente para academia. Precisa, Mariana? Não, Você vê essa necessidade quando você fala com os seus de pacientes? jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que em casa, acho que alguém até falou aqui das mini bands, né? Que a gente consegue fazer em casa. Um exercício ali de força, né? De certa forma, é um Sim. exercício de força. Você consegue fazer com o próprio peso do corpo em casa. A gente, na pandemia, eu acho que trouxe isso aí de bom, né? A gente teve essas experiências e dá super certo. Quantas vezes fazia exercício de casa, atualmente mesmo, assim, não precisa ser pandemia, não. Um dia choveu, não sei o que ser, né? Não quer sair de casa, a gente resolve rapidinho em casa. Sentar, levantar, vai fazer agachamento, mini bands, é super prático de você ter em casa, guarda em qualquer lugar. Né? A gente consegue, com certeza. Pula corda, né? Pula corda, olha, é um aeróbico e Sim. tanto. Pena que eu não consigo, nunca consegui na vida. É meio descoordenado, mas quem consegue vai bem. Não, tem uns bonitos de ver pulando, inclusive. Eu nunca consegui. Ai, gente. Confesso que rola uma invejazinha. Pegou, Karen? E aí é entender
a recomendação da OMS é 150 minutos moderados de exercício aeróbico, 75 minutos de exercício intenso, 2 a 3 vezes de exercício de força e mobilidade. Um alongamento, exercícios que mobilizem as articulações sem peso. Então, são 2 exercícios diferentes. Um exercício de força com sobrecarga de peso e o outro é só de movimentação das articulações. Com isso, são as recomendações mínimas. E a maioria dos trabalhos vai mostrar que quanto mais você faz, maior o ganho. Uhum. E a ciência, cada vez mais nos dias atuais, tem tentado se debruçar sobre se há um limite máximo, onde você começa a perder, mas até o momento não tem nada ajustado. E o que eu posso trazer para vocês de um trabalho que eu realizei com atletas que fazem uma atividade de gente que gosta de sofrer, que é um triatlon de ultra longa distância. Eu vi até um pessoal do triatlon aqui, que o exercício, ele dura por dia na prova, são 3 dias seguidos, e cada dia dura por volta de 10 a 12 horas. 3 dias seguidos. Esses atletas eu examinei, fiz o exame deles, ressonância, eletro, todo um exame cardiológico, e o coração deles era absolutamente normal, eles não tinham doença nenhuma. Então, qual é o máximo que a gente pode se exercitar? A ciência ainda não comprovou. O que a ciência comprovou exercita menos do que isso que o OMS está mandando e você vai, infelizmente, experimentar problemas de saúde muito mais precoce. Cara, Sem dúvida. vai pular corda, que beleza. Ah, tá, nunca consegui também. Eu sou dessas, menina. Nunca tive coordenação para pular corda. Tem alguma correlação da... Eu não sei se genética, enfim, porque tem umas pessoas abençoadas no sentido de não se exercitarem, terem uma capacidade aeróbia boa, mas se essas pessoas, a capacidade aeróbia está relacionada à hipertensão ou essa saúde arterial, porque seria, na verdade, uma pesquisa nova, né? Não sei se tem isso. Já dei uma ideia, hein, Cris? Acho que a gente pode pensar nisso aí. Né? Porque tem umas pessoas, menos de 5% da população, por mais que seja sedentária, a capacidade aeróbica delas é muito acima do normal. Mas a gente viu a quantidade de doenças que a inatividade pode causar. E a minha percepção é que provavelmente a gente venha encontrar no seu teste, que vê a idade das artérias, doença. Sim. Envelhecimento, não vou chamar de doença, mas envelhecimento. Aquela predisposição ali, né? Exato. Então, ficou lançada a ideia da pesquisa científica, agora a Marina vai tacar em todo mundo que fizer teste cardiopulmonar. Vamos medir aqui para ver. Eu acho que é uma ideia. Né? Então, eu fico muito feliz. Acho que a gente conseguiu falar daquilo que é mais importante, né? Que é se exercitar. E queria ver se você quer deixar mais algum recado. Não, eu acho que sim, foi ótimo, Cris. Acho que a gente conseguiu passar essas mensagens aí em relação ao sedentarismo, a prevenção. Claro que sempre vai ser a melhor opção, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que mesmo com uma doença já estabelecida, é possível a gente conseguir ganhos assim, importantes com o exercício. Então, em qualquer momento da vida, na verdade, né, em qualquer idade, que a pessoa nunca fez nada e que ela vire a chave e decida, ela vai ter ganho. Esse eu acho que é o principal. Nada está perdido. Então, tá falando, o congresso de ontem, assim, é que é meu tema favorito, mas ele contempla coisas que eu acho que são muito atuais. Então, as pesquisas relacionadas a idosos, e idosos com demência, com Alzheimer, fazendo atividade física, inclusive com menor intensidade e menor tempo. A maioria das pesquisas está relacionada ao I, ou a esses jogos interativos,
Mas só esse pouco de exercício que uma pessoa já com demência, já com Alzheimer, melhora, involui do quadro da doença. Significa que eu estou falando que pessoas que não fazem exercício, que não têm capacidade cognitiva de começar um exercício, participaram de um trabalho onde foram convidadas a se exercitar de forma lúdica. Não era, a gente não chamaria nem de exercício pelaquela classificação. Eram só atividades físicas. E mesmo assim elas melhoraram da doença delas, da doença neurológica delas. Um exercício está, sim, mais do que comprovado, associado à melhor manutenção da capacidade cognitiva, da memória e retardo da demência, do envelhecimento, mesmo para quem tem propensão, Alzheimer, Parkinson, desenvolver. Então, gente, a gente tem um motivo aqui endócrino, falando do diabetes, a gente deu um motivo, e da obesidade, a gente deu um motivo cardíaco, diminuindo o infarto, diminuindo a hipertensão e AVC. Não estou falando do AVC pelo cardíaco, porque está relacionado ali a uma artéria entupida, mas, enfim, você pode colocar neurológico. A gente está falando no âmbito neurológico degenerativo, então de esclerose múltipla, de demência, de Alzheimer. É infinito o que a gente poderia falar aqui. É maravilhoso demais poder trabalhar com algo assim. Saúde mental. Olha aí, já tem até o povo falando de qual é a técnica de pular corda. Gente, quero vídeo disso. Olha lá, quero ver, hein? O cara tá ensinando a técnica de pular corda. Sério, essa eu não pago para ver, gente, porque eu amo o meu nariz. Se eu cair de nariz no chão, eu vou ficar muito chateada. Prefiro continuar pedalando. Não, vai no seu pedal que tá dando certo. Muito obrigada a todos que participaram. Novamente, ficou com dúvida, não entendeu sobre qual é essa quantidade, qual é essa intensidade, não precisam tentar resolver. A gente tenta enfatizar bastante que para começar uma atividade física, você não precisa fazer exames cardiológicos. Se você já sabe que você tem uma doença cardiológica, aí sim. Mas se você está se sentindo bem, você só não está muito animado para fazer as coisas, você pode começar. Então, eu dei a primeira sugestão do sentar e levantar dentro de casa. A segunda sugestão está relacionada à caminhada. É uma caminhada onde a respiração acelera, aquela que a gente combinou lá atrás. Então, eu vou sugerir que você saia de onde você mora e caminhe durante 10 minutos o mais rápido possível. Rio de Janeiro é fácil da gente pensar sobre esse estímulo. Finge que tem um ladrão atrás de você. Você vai caminhar devagar? Não, né? Então, finge que tem um ladrão atrás de você durante 10 minutos. Chegou no final dos 10 minutos, coloca no relógio, volta. 10 minutos, agora correndo o outro ladrão. Pronto, voltou. Chegou em casa, você andou 20 minutos numa velocidade ótima. Isso significa que você já deu o seu primeiro passo no combate ao sedentarismo. Já são 150 menos 20, olha aí, na semana. E aí, fazendo isso 2, 3 vezes na semana, você vai se ambientando, vai gostando, o corpo vai pedindo, e daqui a pouco você está conseguindo fazer mais tempo ou mais dias. E o alvo, 150 minutos por semana. Combinado a todos. Agradeço a todos que vieram. 20 nos seus cômodos da casa. E calma, Karen, me perdi. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. A gente vai fechando aqui um pouquinho já essa live. A live fica gravada para vocês poderem pegar as recomendações, dúvidas, nos enviem. Vai ser muito bom poder orientar, né? O que a gente faz todo dia. A gente gosta e é muito bom poder instruir cada vez mais pessoas, porque a gente sabe que cada paciente pode reproduzir isso para outros mais, né? Tomar gosto do exercício e aí vai um passando para o outro. Exato. Muito obrigada, gente. Excelente noite a todos. Obrigada. E excelente semana. Ah, não, calma. Bons treinos. Isso aí. Bons treinos a todos. Tchau.
Tchau. Tchau.